Olá, Radiante! Leitura comentada da lição 25 do livro Um Curso em Milagres, comigo, Maria do Sol. Um dia lindo se inicia e que bom que você está aqui se conectando. Se ainda não curtiu o canal, se ainda não se inscreveu, faça agora para que essa corrente do bem possa se espalhar pelo mundo inteiro através do YouTube. Se você chegou aqui, pode ter certeza que não foi por acaso. A gente está lendo o capítulo 2 do livro de texto, a separação e a expiação, indo cada vez mais fundo. Versículo 6, 7, né? V, 1, 2, 6, 7, desculpa, causa e efeito. E também o versículo 8, o significado do juízo final. Inspira, mergulha e seguimos. Antes de começar, eu quero parabenizar você que está comprometido ou comprometida nesse processo, passando pelas noites escuras e pelos períodos de extrema conexão e amor que estão acontecendo à medida que a gente vai avançando no curso. Eu te peço consistência, te peço que não desista, e eu falo diretamente com seu eu superior para isso. O processo de limpeza está sendo facilitado para você, está sendo acelerado, até porque um grupo, uma egrégora de cura que está se formando, que se formou através desse estudo, tem o potencial, a possibilidade de acelerar para você algo que de repente no tempo normal demoraria muito mais. A esse momento você já sabe que os milagres modificam a relação com o tempo. Que bom se a gente puder acelerar alguns anos, né? Ou eu não diria nem acelerar, curar, né? Adiantar, evoluir um pouco mais, de forma mais quântica. Então eu quero parabenizar você que está vencendo as suas histórias diárias, que está clareando o seu próprio caminho, que está se comprometendo em acender a luz na sua frente e está de mãos dadas conosco aqui, porque a gente precisa de cada um, para que a gente possa também manter essa comunhão que amplia nosso espectro de luz, porque cada um que desperta, cada um que se mantém no caminho, também acende no outro. Então vamos lá. Hoje a gente vai ler a parte 7, causa e efeito. Ponto 1. Pode ainda reclamar do medo, mas apesar disso, persiste em amedrontar a si mesmo. Eu já indiquei que você não pode pedir a mim que te libere do medo. Eu sei que o medo não existe, mas você não sabe. Se eu interviesse entre os teus pensamentos e os seus resultados, estaria adulterando uma lei básica de causa e efeito, a lei mais fundamental que existe. Dificilmente eu poderia te ajudar se depreciasse o poder do teu próprio pensamento. Isso estaria em oposição direta ao propósito desse curso. É muito mais útil lembrar-te de que não vigia o teu pensamento com suficiente cuidado. Você pode sentir que nesse ponto seria necessário um milagre para te capacitar a fazer isso, o que é perfeitamente verdadeiro. Não está habituado ao pensamento da mente disposta ao milagre, mas pode ser treinado para pensar desse modo. Todos os trabalhadores de milagres necessitam desse tipo de treinamento. Olha só que bonito. Nesse momento a gente com certeza está assim, ai meu Deus do céu, por que eu tenho tanto medo? A gente está se dando conta do medo que a gente tem, de quanto medo a gente tem. E olha que bonito, diz que o medo não existe, mas a gente não sabe. A gente não sabe porque a gente está tão acostumado a validar o medo, a ser treinado a ter medo. Olha, tem cuidado, tem medo disso, olha, isso é terrível, isso não pode. E a gente tem todo um sistema de pensamento coletivo engendrado ao redor do medo, da proteção e da segurança, né? Que são todos do espectro do medo. É na segurança errada, né? Que eu quero dizer. E fala também o seguinte: como que pode
mexer numa lei básica de causa e efeito, dizendo que seus pensamentos não têm efeito. Claro que tem, essa é uma lei fundamental. Pensa, logo existe. Pensou, atraiu. É a lei fundamental, só que a gente só precisa corrigir isso e utilizar esse poder. E todos os trabalhadores de milagres, e todos somos trabalhadores de milagres, necessitamos desse tipo de treinamento, porque quando a gente se ilumina, a gente vai iluminar o outro. É assim que funciona. Mesmo que uma pequena faísca que a gente acenda, a gente ilumina o mundo ao redor. Ponto 2. Eu não posso permitir que você deixe a sua mente sem vigilância, ou não será capaz de ajudar-me. Aí ele coloca a gente no ponto essencial da egrégora, que eu acabei de falar ali cedo. É mais antes aqui. Quer dizer, a gente tem que ser capaz de ajudar o todo, a gente não está aqui sozinho, nós somos parte de uma transformação, de uma cura coletiva. Trabalhar em milagres implica na realização plena do poder do pensamento de forma a evitar criações equivocadas. De outro modo, será necessário um milagre para endireitar a própria mente, um processo circular que não promoveria o colapso do tempo para o qual o milagre foi intencionado. Tá. O trabalhador de milagres tem que ter respeito genuíno pela verdadeira lei de causa e efeito, como uma condição necessária para que o milagre ocorra. Então aqui nos coloca no vigiar e orai, né? Que até Murilo Gun essa semana postou lá, né? Nos lembrando disso. A gente tem que manter nossa mente em vigilância, porque senão se a gente não vigiar, a gente vai quebrar uma lei fundamental, né? Que é a causa e efeito. É a condição necessária para que o milagre ocorra. Na hora que a gente está entregue aos milagres, sintonizados com milagres, eles acontecem. Se a gente não estiver vigiando, vai ter que ser um milagre para endireitar a própria mente. Mas isso está no nosso poder. Então, se a gente está vigiando, o colapso do tempo pode acontecer. Ponto 3. Tanto os milagres quanto o medo vêm do pensamento. Se não está livre para escolher um deles, também não estaria livre para escolher o outro. Então a gente é livre para escolher o milagre ou o medo. Escolhendo o milagre, rejeita o medo, mesmo que apenas temporariamente. Você tem estado amedrontado com todas as pessoas e todas as coisas. Você tem medo de Deus, de mim e de você mesmo. Você não percebe. Olha só, isso aqui está falando de Deus diretamente, né? Porque como está escrito, tu nos percebe mal ou nos criaste equivocadamente dos seus próprios pensamentos. Está falando de como a gente percebe a consciência crística, né? A gente criou as imagens do que é a espiritualidade, dos seres de luz equivocadamente. Não teria feito isso se não tivesse medo dos teus próprios pensamentos. Os que têm medo não podem deixar de criar de forma equivocada porque percebem equivocadamente a criação. Quando cria de forma equivocada, está em dor. O princípio de causa e efeito agora vem a ser um real expedidor, embora apenas temporariamente. De fato, causa é um termo que propriamente pertence a Deus, e seu efeito é o Filho de Deus. Isso acarreta um conjunto de relações de causa e efeito totalmente diferentes daquelas que você introduziu na criação equivocada. O conflito fundamental nesse mundo, portanto, se dá entre a criação e a criação equivocada. Todo medo está implícito na segunda e todo amor na primeira. O conflito, portanto, é um conflito entre amor e medo. Então, a gente aqui nesse ponto, quem está acompanhando no grupo também, sabe que nós todos estamos passando por medos. E que os medos não podem, a gente quando tem medo, a gente não tem como deixar de criar de forma equivocada. Porque a gente está percebendo equivocadamente a criação. E aí, quando a gente cria de forma equivocada, o medo vai trazer uma dor. Então, o princípio de causa e efeito vai estar
temporariamente afetado. Mas que temporariamente, mesmo que por alguns segundos, com a gente escolhendo o milagre, a gente está rejeitando o medo. E o conflito, então, é o conflito entre amor e medo. Ponto 4. Já foi dito que você acredita que não pode controlar o medo porque você mesmo o fez e a tua crença nele parece deixá-lo fora do teu controle. Então a gente acha que não pode controlar o medo. No entanto, qualquer tentativa de resolver o erro tentando dominar o medo através da maestria é inútil. De fato, ela afirma o poder do medo pela própria suposição de que o medo tem que ser domado. A verdadeira solução baseia-se inteiramente na maestria através do amor. Nesse ínterim, contudo, o senso de conflito é inevitável, já que você se colocou numa posição na qual acredita no poder do que não existe. Isso é algo fundamental da lei da atração, do treinamento da mente para frequência elevada, porque quando você entende que a frequência do medo, quando você foca nela, ela vai se expandir exponencialmente, você precisa distanciar sua mente de volta para o amor. E você precisa entender que ao fazer isso, você não está deixando de resolver seus problemas, não está deixando de olhar para coisas importantes, você está apenas corrigindo o modo como você faz isso. Porque através do medo, no olhar para o modo como você criou equivocadamente, quando você olha para aquilo muito, aquilo vai só crescer e vai te trazer respostas dentro daquele espectro. Então é preciso virar para o outro lado, para o amor, para a frequência da leveza, para a frequência da alegria, para a frequência da fé, para que você possa ter respostas para as mesmas coisas que você estava olhando equivocadamente para o medo, criando equivocadamente. Ponto 5. Nada e tudo não podem coexistir. Acreditar em um é negar o outro. O medo, na realidade, é nada e o amor é tudo. Sempre que a luz penetra na escuridão, a luz é abolida. Não, desculpa. Sempre que a luz penetra na escuridão, a escuridão é abolida. Claro, claro. O que acredita é verdadeiro para você. Nesse sentido, a separação ocorreu. E negá-la é meramente usar a negação de maneira imprópria. Porém, concentrar-te no erro é apenas mais um erro. É exatamente o que eu acabei de falar. Quando a gente se concentra no erro, a gente está fazendo mais um erro. O procedimento corretivo inicial é reconhecer temporariamente que existe um problema, mas só com uma indicação de que é necessária uma correção imediata. Isso estabelece um estado na mente na qual a expiação pode ser aceita sem adiamento. Contudo, deve-se enfatizar que, em última instância, nenhuma transigência é possível entre tudo e o nada. O tempo é essencialmente um instrumento através do qual pode-se desistir de todas as transigências a esse respeito. Ele apenas parece ser abolido por etapas, porque o tempo, em si mesmo, envolve intervalos que não existem. A criação equivocada fez com que isso fosse necessário como medida corretiva. A declaração, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, só precisa de uma leve correção para ser significativa nesse contexto. Ele deu ao seu Filho unigênito. Então vamos corrigir. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu ao seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a gente recebe e dá. Dar e receber é a mesma coisa. O tempo foi criado somente para que a gente pudesse voltar a entender da forma correta. Depois disso ele não precisa, ele não é necessário. E fala também do quanto focar no erro, concentrar no erro, é apenas mais um erro. Ou seja, aí a gente volta para a lei da atração. Quando a gente foca em um erro, a gente foca na vibração errada, aquela vibração vai entender que você quer mais daquilo e vai atrair mais daquilo. Então, quando a gente está com medo, com dor, com pânico, não é uma questão de olhar para aquilo e tentar resolver aquilo. É tentar entender, claro, que existe um problema ali, mas se distanciar daquela forma de olhar
através de técnicas ou poder do pensamento e da atenção, como a gente está sendo treinado aqui, que nos leve para outro foco. Ponto 6. Deve-se notar especialmente que Deus só tem um filho. Se todas as suas criações são seus filhos, cada um tem que ser uma parte integral de toda a filiação. A filiação, em sua unicidade, transcende a soma de suas partes. Todavia, isso fica obscuro, enquanto qualquer uma de suas partes está faltando. É por isso que, em última instância, o conflito não pode ser resolvido até que todas as partes da filiação tenham retornado. Só então pode o significado da integridade em seu verdadeiro sentido ser compreendido. Qualquer parte da filiação pode acreditar no erro ou que é incompleto, se assim escolher. Todavia, se o faz, está acreditando na existência do nada. A correção desse erro é a expiação. Então, somos um. Ponto 7. Já falei brevemente sobre a prontidão, mas alguns pontos adicionais podem ser úteis aqui. A prontidão é apenas o pré-requisito para a realização. As duas não devem ser confundidas. Assim que ocorre em estado de prontidão, usualmente existe um desejo de realização, mas isso não significa necessariamente que ele não seja dividido. Esse estado não implica em nada mais do que um potencial para a mudança da mente. A confiança não pode se desenvolver plenamente enquanto a maestria não tiver sido conseguida. Nós já tentamos corrigir o erro fundamental de que o medo pode ser domado e enfatizamos que a única maestria real é através do amor. A prontidão é só o começo da confiança. Pode pensar que isso implique na necessidade de uma enorme quantidade de tempo entre a prontidão e a maestria, mas permita-lhe lembrar que o tempo e o espaço estão sob o meu controle. Aqui nos lembra o seguinte: a prontidão significa a qualquer momento eu me disponho a estar no amor. Meu pensamento ficou tenso, seja lá pelo que for, eu escolho sair daquilo, independente da importância que aquilo tem para mim, e repetir as palavras que eu quero repetir aqui para você. Eu estou aqui somente para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar onde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curado, na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar. Capítulo 2, a separação e a expiação, a parte 8, o significado do juízo final. Então vamos lá. Um dos caminhos pelo qual, essa é a parte 1, um dos caminhos pelo qual você pode corrigir a confusão entre mágica e o milagre é lembrar que você não criou a você mesmo. Você está apto a esquecer isso quando vem a ser egocêntrico. E isso te coloca em uma posição na qual a crença na mágica é virtualmente inevitável. A tua vontade de criar te foi dada pelo teu Criador, que estava expressando a mesma vontade na sua criação. Como a capacidade criativa reside na mente, tudo o que você cria não pode deixar de ser uma questão de vontade. Daí também decorre que qualquer coisa que você faça sozinho é real no teu modo próprio de ver, embora não na mente de Deus. Essa distinção básica conduz diretamente ao real significado do juízo final. Então, uma coisa interessante é que o Curso em Milagres fala muito em mágica, que a mágica seria quando a gente escolhe fazer uma coisa que não é criada por Deus, é a gente que cria. E sendo que a nossa vontade de criar foi dada por Deus, né? Então, assim, nós somos co-criadores, mas desde que a gente esteja dentro da mente de Deus. Ponto 2. O juízo final é uma das ideias mais ameaçadoras no teu pensamento. Isso é assim porque você não entende ele. O julgamento não é um atributo de Deus. O julgamento não é um atributo de Deus. Veio a ser só depois da separação, quando tornou-se um dos muitos instrumentos de aprendizado a ser anexado ao plano geral.
Assim como a separação ocorreu no decurso de milhões de anos, o juízo final vai se estender por um período similarmente longo, e talvez até mais longo. A sua duração, porém, pode ser muito reduzida pelos milagres, o instrumento que encurta, mas não abole o tempo. Se um número suficiente de pessoas vem a ter, na verdade, a mentalidade milagrosa, esse processo de encurtamento pode ser praticamente imensurável. Contudo, é essencial que tu te libertes do medo com rapidez, pois tens que emergir do conflito se vai trazer paz a outras mentes. A gente chega ao ponto essencial aqui de algo que nós todos estamos experimentando dentro do grupo. A ideia amedrontadora de que quando a gente passa por um processo de limpeza, que, que Deus está nos julgando, mas o julgamento não é um atributo de Deus. E fala, olha só, se um número suficiente de pessoas, só nesse grupo a gente tem quase 5.000, fora as pessoas que vocês pessoalmente estão afetando não, irradiando, influenciando, né? Venha ter, na verdade, a mentalidade milagrosa, esse processo de encurtamento, ou seja, nós estamos encurtando o tempo para outras pessoas. Olha que lindo! E venha ser imensurável. Contudo, é essencial aquilo que a gente está sentindo e buscando, que a gente se liberte do medo com rapidez, porque tem que emergir do conflito se vai trazer paz às outras mentes. Ponto 3. Em geral, se considera o juízo final como um procedimento empreendido por Deus, se a gente considera o juízo final como um procedimento empreendido por Deus, de fato será empreendido por meus irmãos com a minha ajuda. É uma cura final ao invés de um acerto punitivo, por mais que possa pensar que a punição é merecida. Muitos de nós ainda estamos nesse modo de pensar, de punição, né? Ou então entramos nesse em algum momento. A punição é um conceito totalmente oposto à mentalidade certa. E o objetivo do juízo final é restaurar em ti essa mesma mentalidade. A mentalidade de que a mentalidade certa, sendo que a punição é totalmente oposta. O juízo final poderia ser chamado de um processo de avaliação certa. Simplesmente significa que todas as pessoas finalmente virão a compreender o que tem valor e o que não tem. Depois disso, a capacidade de escolher pode ser dirigida racionalmente. Até que essa distinção seja feita, porém, as oscilações entre a vontade livre e a vontade aprisionada não podem senão continuar. Então, olha só, se a gente percebe que o juízo final só significa que a gente vai compreender o que tem valor e o que não tem, a gente vai ter discernimento, a gente percebe que depois disso a nossa capacidade de escolher pode ser dirigida racionalmente, tipo para cá, para lá e tal. E essa distinção, até que isso seja feito, até que a gente consiga isso, as oscilações entre a vontade livre e a vontade que é aprisionada por nossos medos, por nossos enganos, por nossas crenças, vão continuar. Ponto 4. O primeiro passo para a liberdade, liberdade, envolve senão uma seleção entre o falso e o verdadeiro. A liberdade maior é essa, a seleção do falso e o verdadeiro, porque aí a gente pode ter liberdade de escolher o que é bom pra gente, né? É um processo de separação no sentido construtivo e reflete o verdadeiro significado do Apocalipse. Em última instância, todos olharão para suas próprias criações e escolherão preservar somente o que é bom, assim como o próprio Deus olhou para o que ele criou e soube que era bom. Nesse ponto, a mente pode começar a olhar com amor para suas próprias criações, devido ao seu valor. Ao mesmo tempo, a mente irá inevitavelmente repudiar suas criações equivocadas, as quais, sem crença, não mais existirão. É a coisa de que a gente começa a entender que a gente não precisa alimentar o que não está legal, nem vai existir mais. As coisas que a gente começa a entender que são falsas dentro de nós, que foram construídas em cima
do medo, da escassez, do sofrimento que o outro passou que a gente não quer passar, da insegurança que a gente tem social, do medo de acontecer alguma coisa conosco, com as pessoas que a gente ama, do medo da falta. Tanta coisa, né? Ponto 5. A expressão juízo final é assustadora não só porque foi projetada para Deus, mas também por causa da associação entre final e a morte. Esse é um exemplo claro de percepção invertida. Se o significado do juízo final é objetivamente examinado, fica bastante evidente que é, na realidade, o umbral da vida. Ninguém que viva no medo está realmente vivo. Não pode submeter a ti mesmo ao teu próprio juízo final, porque tu não é criação tua. Pode, todavia, aplicá-lo de modo significativo a qualquer momento a tudo que fizeste, e reter na tua memória apenas o que é criativo e bom. Isso é o que a mentalidade certa não pode deixar de ditar a você. O propósito do tempo é unicamente dar-te tempo para conseguir esse julgamento. E é o que a gente está fazendo aqui nesse grupo. E o teu próprio julgamento perfeito das suas próprias criações perfeitas. É o teu próprio julgamento perfeito das suas próprias criações perfeitas. Quando tudo que você reter for amável, não há razão para o medo permanecer contigo. Essa é a tua parte na expiação. A sua parte é aprender com a clareza desses exercícios, com a dedicação à meditação, à oração, à prática do bem, ao entendimento de que o seu pensamento tem poder e a onda quântica que cria poderosamente, a discernir o que é do medo, criação mágica, enganosa, e o que é do amor, criação feita para o bem, do bem, vinda de Deus e vinda de você também. E essa é a nossa parte na expiação. E essa expressão juízo final está ligada à morte, mas não é percepção invertida. O juízo final é, na realidade, essa percepção correta. É a volta, um processo de avaliação certa. É a concepção de que a gente pode discernir melhor. A gente não pode se submeter a isso, porque a gente não é criação nossa, a gente é criação de Deus. Mas se a gente aplica de modo significativo a qualquer momento, a tudo que a gente fizer, por exemplo, fiz aqui, o que eu posso reter aqui de bom? Com o curso em milagres, eu na minha vida estou verificando várias coisas que eu falo, gente, não é por aí não. Eu tenho que reter o que é bom ali, senão eu vou viver em punição. E eu não quero viver em punição, eu quero viver em amor. E ninguém daqui quer viver em punição. E sair do medo é o que vai fazer com que a gente tenha certeza que a gente conseguiu. Fim da leitura do texto de hoje. Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, interpretado por Maria do Sol, livro de exercícios, parte 1, lição 25. Eu não sei para que serve coisa alguma. Propósito é significado. A ideia de hoje explica porque nada do que você vê significa coisa alguma. Você não sabe para que servem as coisas, portanto, não tem significado para ti. Tudo é para o teu próprio interesse. É para isso que serve, é esse o seu propósito, é isso que significa. É reconhecendo isso que as tuas metas vêm a ser unificadas. É no reconhecimento disso que tudo que você vê é revestido de significado. Você percebe o mundo e tudo nele como significativo em termos de metas do ego. Tá? Vamos lá. Essas metas não têm nada a ver com os teus maiores interesses, porque você não é o ego. Essa falsa identificação faz com que seja incapaz de compreender para que serve qualquer coisa. Como resultado, está fadada a usá-las equivocadamente. Quando você acredita nisso, você vai tentar retirar as metas que você designou para o mundo, ao invés de tentar reforçá-las. Um outro modo de descrever as metas que você percebe agora é dizer que elas estão todas relacionadas com interesses pessoais. Como não tem interesse em pessoais, as tuas metas na realidade concernem com o nada. Portanto, ao valorizá-las, não tens absolutamente nenhuma meta e assim não sabe para que serve coisa alguma.
Antes que os exercícios de hoje possam fazer qualquer sentido para você, mais um pensamento é necessário. Em níveis mais superficiais, você de fato reconhece o propósito, mas o propósito não pode ser compreendido nesses níveis. Por exemplo, você compreende que o telefone existe para o propósito de falar com alguém que não está fisicamente na tua vizinhança imediata. O que você não compreende é a razão pela qual você quer alcançar aquela pessoa, aquele telefone. E é isso que faz com que teu contato com ele seja significativo ou não. Então, assim, todas as coisas, todas as coisas que a gente usa, elas servem a um propósito, a um significado, a uma meta. Todas, eu sempre falo para os meus clientes, para os meus filhos, para mim, né? Que a gente anda no mundo com um cenário. É como se tudo que tivesse à nossa volta fosse um cenário para servir para um propósito maior que tem a ver com o que o nosso espírito tem que realizar naquele momento. Então, se você olhar ao seu redor e ampliar sua visão para essa intenção, para essa compreensão, o que esse cenário está me mostrando, né? E perceber que se a gente está só servindo ao ego, a gente não consegue ver coisa alguma e saber para que serve de fato naquele momento, para o propósito daquele momento, a gente realmente está usando as coisas equivocadas. Esse exemplo do telefone é super, super real. Porque no fundo, se você não ouve a sua intuição, não está conectado com o seu espírito, você vai ligar para a pessoa quando te convém. Mas se você intuísse, quantas vezes você não atendeu a sua intuição e falou, liguei para aquela pessoa e a pessoa falou, nossa, ainda bem que você ligou. Nossa, eu estava pensando em você. E a hora que você conversa, você sabe. E às vezes nem sabe, porque o milagre às vezes pode ser pequeno e você nem percebeu, pode ser gigante da pessoa falar, precisava que você me ligasse agora. Então é muito importante a gente aprender a atender a intuição, a estar conectado com o nosso sexto sentido, a meditar, orar, fazer esses exercícios aqui e atender ao chamado, senão a gente vai ficar o tempo inteiro criando conflito de novo, duvidando e entrando em mais medo. Não tem que ser assim. São requeridos 6 períodos de prática, cada um com a duração de 2 minutos, tá? Cada período deve começar com uma lenta repetição da ideia de hoje. Em seguida, você vai olhar à sua volta e deixar o seu olhar pousar em qualquer coisa que casualmente capte os seus olhos, perto ou longe, importante ou sem importância, humano ou não humano. Com os teus olhos em cada coisa, selecionando desse modo, você vai dizer, por exemplo, eu não sei para que serve essa cadeira. Eu não sei para que serve esse lápis. Eu não sei para que serve esse celular. Eu não sei para que serve essa xícara. Eu não sei para que serve essa mão. Você vai dizendo isso de maneira bem lenta, não como eu falei, né, gente? Sem deslocar os teus olhos das coisas até que você tenha completado a declaração referente àquela coisa. Passando então para o próximo e aplica a ideia de hoje como antes. Então, 2 minutos, 6 vezes hoje. Você vai olhar para a coisa, lentamente olhando e falando, eu não sei para que serve essa cadeira. Eu não sei para que serve essa TV. E permite que esse pensamento entre em você sem dúvida. Anota não, já ajusta o seu alarme, usa os recursos que a gente tem. Nós estamos em 2021, é muito recurso que a gente tem para isso. Usa a sua boa vontade, a sua disciplina interna, sua vontade de mudar, sua vontade de aprender e ajusta a sua vida para isso. Tenha um excelente dia, uma excelente semana.